Olá, povo abençoado do Senhor Jesus. Vamos para mais uma meditação na palavra. E todas as vezes que eu busco compartilhar alguma coisa com os irmãos neste canal, é porque, em primeiro lugar, Deus ou puxou a minha orelha, ou trouxe uma revelação, um ensino, e eu sei que eu não posso guardar isso para mim. Eu gosto sempre de estar compartilhando. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, e relata o acontecido, e é maravilhoso o que a gente vai ver, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que são dias finais, que antecedem a volta de Jesus, e que coisas que estão aqui nesse capítulo é muito importante a gente observar. Mas, vamos lá. Relata o texto que nas regiões montanhosas de Efraim, propriamente na cidade chamada Ramataí-Zofim, havia um homem chamado Eucana, e esse homem tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina tinha a madre aberta e gerava filhos para Eucana. Ana, porém, era estéril, mas tinha no seu coração o desejo de que através dela cumprisse a promessa do Gênesis. Da semente da mulher nasceria o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar e ele esmagaria a cabeça dela. E nós sabemos que está falando de Jesus Cristo. E as mulheres tinham no seu coração o desejo de ter a sua madre aberta e de gerar filhos. E Ana era uma dessas. Só que Ana não tinha como gerar filhos. E isso deixava a sua alma amargurada. E a Bíblia relata que de ano em ano, Eucana subia com a sua família para os sacrifícios que a palavra de Deus tinha determinado, para cumprir os seus votos, e ele tinha que ir no templo. Naquela época o sacerdote era Eli, e num destes anos, Ana se separou num canto e foi orar, foi chorar na presença de Deus. E a Bíblia relata que quando Eli a viu, a teve por embriagada e foi até ela. E ela contou para Eli que o desejo dela era ter filhos e que se Deus concedesse a ela um filho, ela entregaria esse filho para servir o Senhor por toda a vida. E Eli teve misericórdia daquela mulher, orou junto com ela e ela foi embora. E o Senhor abriu a madre de Ana. E Ana concebeu. E quando essa criança, que é Samuel, havia desmamado, ela levou essa criança e entregou ao sacerdote. E se você for ler todo o 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver em quem essa criança se tornou. Se tornou em um juiz de Israel. E se tornou em um dos homens usados por Deus. Mas o que eu quero compartilhar com você é o que está no cântico de Ana, que diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Então orou Ana e disse, que isso é um cântico através de uma oração. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Olha, irmãos, me alegro na tua salvação. Me alegro porque o Senhor venceu os meus inimigos.
Muitas vezes nós achamos que as pessoas são nossas inimigas. Mas aqui nesse cântico, Ana está falando de um verdadeiro inimigo, que é Satanás, e que o Senhor o venceu na cruz do Calvário. E ela continua no seu cântico: não há santo como o Senhor. É verdade isso? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Jesus é a rocha. Precisamos alicerçar a nossa vida em Jesus. E olha que Ana tinha o seu coração uma gratidão e foi usada pelo Senhor nessa oração, nesse cântico, para nos dizer coisas para os nossos dias, para que o nosso coração se alegre. Mas ela continua: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ele é o Senhor, Ele tem controle, Ele tem sua justiça, e sempre a justiça do Senhor vai ser em amor. Verso 4: arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Que maravilha, irmãos! Você vê Ana aqui falando do Senhor Jesus no seu cântico, na sua oração, falando daquele que verdadeiramente é o vencedor, e é aquele em quem o nosso coração tem que estar firmado, em quem temos que colocar a nossa fé e saber que Ele tem controle de todas as coisas. Jesus Cristo, que se entregou por nós e tem nos guiado. Mas Ana continua: Ele guarda os pés dos seus santos. Meu irmão, se você crê em Jesus, você está guardado. Nada pode acontecer se não for da vontade dele. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Outro dia nós vimos sobre Sansão. Não tem como prevalecer pela força do nosso braço, pelo nosso entendimento, pela nossa riqueza, pela nossa saúde. A nossa força tem que vir do Senhor. E nós precisamos estar cada vez mais como Davi, sabendo que Ele é o Senhor e Ele pode todas as coisas. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Nos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Irmão, o Senhor quer que nós apliquemos na nossa vida esta oração, este cântico de Ana. Porque Ana entendeu que ela precisava gerar filhos para Deus. E hoje nós vivemos tempos que o Senhor colocou nas nossas mãos o Evangelho, para que a gente leve essa mensagem e gere filhos para Deus, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, como a gente viu aqui nesses versículos. Ele exalta o poder dele.
Ele levanta, Ele acode, Ele socorre. E nele tem que estar totalmente toda a nossa confiança. Eu poderia ficar aqui falando com você, em cima desse cântico, de muitas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. Mas eu gostaria de, nesse breve tempo, que você pudesse entender o início da oração de Ana. Regozija no Senhor, exalta no Senhor, busca no Senhor Jesus Cristo e enche a sua boca de louvor. Alegra, como o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque nada, se você crê em Jesus, nada, se você tem a sua fé em Jesus, pode mudar os planos dele e os propósitos dele na caminhada. Mas vou parar por aqui e peço a Deus que você possa ler esse capítulo 1, que você possa meditar nesse início do capítulo 2 de 1 Samuel, porque é para você hoje. Eucana já passou, Penina já passou, Ana já passou, Samuel já passou, mas nós hoje podemos desfrutar e entender tudo o que Deus tem para nós ainda nos dias de hoje, sendo instrumento nas mãos dele e caminhando como servo dele. Amém? Quero fazer uma oração agradecendo a Deus. Meu Pai, muito obrigado por ter trago ao meu coração essa revelação, Senhor, e por poder me dar o privilégio de participar nesse breve tempo, oh Deus, nesta mensagem. Que o Senhor possa visitar cada um, Senhor, e fazer com que cada um tenha essa certeza, essa esperança, essa visão de futuro que teve Ana. E essa gratidão do coração de Ana, sabendo que hoje nós podemos desfrutar disso confiando no Senhor, Pai. Abençoa cada um, principalmente aqueles que estão aflitos, como Ana estava, principalmente aqueles que estão sem esperança, como Ana muitas vezes passou pela cabeça dela, mas que eles possam saber e entender que tem um Deus que tem controle e domínio sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um, sustenta cada um, Senhor, e nos conduz em fé, confiança e esperança. E Maranata, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Obrigado, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, desfrute, compartilhe, para que você possa ser abençoado e levar a mensagem a outro coração. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.